Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para você que me escuta de qualquer lugar desse país. Eu sou o Gustavo Oliveira e serei o seu professor no nosso curso de questões da Lei 8666 de 93. Presta atenção na conversa que eu vou ter com você. A sua aprovação, ela depende muito mais da resolução maçante de questões de prova do que a leitura de teoria. Presta atenção no que eu estou te falando. Não adianta você ter um domínio pleno da teoria e você não saber como é que o examinador te cobra. Então, 70% da sua aprovação, ela vem da resolução maçante de questões de prova, da resolução repetitiva, porque no dia que você for fazer a sua prova, a única coisa que você vai fazer é a repetição daquilo que você já viu, resolvendo muitas, meus amigos, questão de prova. Então é isso que nós vamos fazer hoje, tendo em base a Lei 8666 de 93, que fala a respeito das licitações e contratos da administração pública. Nós iremos resolver questões das 3 bancas examinadoras mais cobradas nos concursos públicos de nível federal. Quais sejam, nós iremos fazer o nivelamento por cima. Por isso, eu irei te apresentar questões da banca examinadora CESP, que envolve bastante raciocínio, questões da banca examinadora EXAF, que é a banca técnica e cobra direito administrativo por sua excelência, e questões da banca examinadora FCC, Fundação Carlos Chagas. Com isso, nós iremos nos preparar para as provas de 8666 de 93. Em todas as questões de prova, eu separei 30 questões para você, sendo as 15 primeiras de licitações e as 15 últimas de contratos. Então, nós iremos analisar 90 situações diferenciadas dentro dos temas licitações e contratos para que você realmente se prepare para a sua prova. Essa videoaula aqui, você pode assistir ela até 3 vezes. Então, essa resolução de questões, você pode reassisti-la e utilizar o processo de repetição de informação para fixar o conhecimento na sua mente e garantir a sua aprovação na questão de prova. Bacana? Então vamos começar a nossa aula, porque quem quer inventa um meio, quem não quer inventa uma desculpa, e aquele que é bom em dar desculpa não é bom em mais nada, como diz nosso querido professor Márcio Micheli. Quem é bom em dar desculpa tem a síndrome de Rubinho Barrichello, só sabe dar desculpa, não sabe fazer mais nada. Bacana? Vamos lá. Então chega de conversa, que o nosso negócio aqui hoje é estudar. Joga na tela, questão número 1, banca examinadora CESP, olha lá. A contratação de artistas consagrados pela crítica ou pelo público é um exemplo de dispensa de licitação. Primeira coisa que eu quero te contar é que essa questão está errada, porque não é um caso de dispensa, mas sim um caso de inexigibilidade. Você deve ter em mente os casos do artigo 25, porque se não estiver nos 3 casos do artigo 25, e serão hipóteses de dispensa de licitação. Vem cá comigo na tela, me acompanha. Quando nós falamos do tema contratação direta, presta atenção. Quando nós falamos do tema de contratação direta, nós temos que gravar o seguinte raciocínio. Vamos lá. A contratação direta é quando não tem que fazer licitação. É a exceção, porque a regra é que tenha que fazer. Mas quando nós falamos da exceção, da não realização de licitação, ou seja, da contratação direta, nós temos que ter em mente, no primeiro momento, as hipóteses de inexigibilidade presentes no artigo 25 da Lei 8666 de 93. Logo, quais são as hipóteses de inexigibilidade? Nós temos 3 e essas você tem que ter em mente sempre. Primeiro, é o artista consagrado pela crítica ou pela opinião pública. Segundo, é o fornecedor exclusivo. Terceiro, é o serviço técnico
especializado, de notória especialização, de natureza singular. Então, nessas três hipóteses, serão casos de inexigibilidade. Se não estiver numa dessas hipóteses, só poderá ser caso de dispensa. Meu amigo, olha lá, só pode ser caso de dispensa. E os casos de dispensa se dividem em dois. Quais são os dois casos de dispensa que nós temos? Nós temos a licitação dispensada, previstos no artigo 17 da Lei 866 de 93, e nós temos a licitação dispensável, previsto no artigo 24 da Lei 8666 de 93. Quando nós falamos de licitação dispensada, você tem que gravar o seguinte raciocínio. Nós estamos falando da alienação, ou seja, da comercialização, troca, venda, permuta, doação de bens. Tanto bem móveis quanto bem imóveis, só que nós temos uma característica peculiar. Entre essa alienação, essa permuta, doação, compra, ela vai acontecer entre os entes da administração. Então, é esse o raciocínio que você tem que ter. Depois, os casos de licitação dispensável, você tem que ler quando a questão de prova te pedir. Então, o que eu te peço? Num primeiro momento, você tem que decorar esses três. Porque se não for caso de inexigibilidade, vai ser caso de dispensa. Se for caso de dispensa, só pode ser dispensado ou dispensável. Se for dispensada, diz respeito à alienação de bens móveis ou imóveis dentro da própria administração. E se for dispensável, você tem que ler o artigo quando a prova te pedir. Mas se não tiver nesse raciocínio e não tiver nesse, só pode sobrar para a licitação dispensável. E eu vou te contar uma coisa. As hipóteses de licitação dispensada e dispensável, ou seja, as hipóteses de dispensa, traz para nós um rol taxativo. Só pode ser os que estão previstos na lei e ponto final. Diferente da inexigibilidade, que ela traz para nós um rol denominado de exemplificativo, porque vai depender da interpretação do administrador público. Os casos de licitação dispensável é um ato administrativo discricionário, porque o administrador público ele pode optar entre fazer a licitação ou não, diferente da dispensada, onde o ato administrativo é vinculado e o administrador público será obrigado a dispensar a licitação. Então, vamos lá, volta para a questão, me acompanha. A questão está errada, porque a contratação de artistas consagrados pela crítica ou pelo público não é uma hipótese de dispensa, mas sim uma hipótese de inexigibilidade. Próxima, vamos lá.